Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Mais uma videoaula que começa hoje, né? Vamos logo compartilhar aqui nossa videoaula número 2 do componente curricular de português, viu? E aí, como é que vocês estão? Será que já estão cansadinhos das nossas aulas? Espero que não, viu? Já pegaram o material de vocês? Vamos abrir o livro na página 155 e 156, ok? Hoje a gente vai estudar um pouco da gramática, né? Nós iremos estudar a diferença entre uma frase e uma oração, ok? Então, abram aí na página 155, né? Esse assunto está na página 155 e 156 do livro de português. Primeiramente, eu quero dizer qual é o objetivo da aula de hoje, né? A gente vai diferenciar a frase da oração, né? Uma frase apenas com nomes e a frase com verbos, né? Então, uma frase com nome e, se tiver verbo, ela passa a ser uma oração, ok? Mas, de olho aqui, né? Fica bem grudadinho. Aumente aí o volume se tiver baixo, viu? Mas tá bom. Vamos lá. Frase e oração. Aqui, né? Olhando aqui para mim, olhando aqui para a tela do seu celular, do seu computador, nós temos aqui. O que é uma frase? Frase é todo enunciado de sentido completo, né? Podendo ser formada por uma só palavra ou por várias, podendo ter verbos ou não. Exprime por meio da fala ou da escrita uma ideia, emoção, ordem e apelos. Então, a frase no sentido geral. No livro de vocês, aí na página 155, nesse quadradinho aí verde, tem o significado. Também vou explicar para vocês, fazer a leitura. Frase é uma palavra ou um conjunto organizado de palavras que, numa situação de comunicação, né, transmite um pensamento completo, né? Quando diz assim, que a frase tem sentido completo, né? A casa é bonita. Pronto. Olha aí, a casa é bonita, né? A frase tem um sentido completo, está dizendo que a casa é bonita, é uma frase. A frase, ela pode vir, né, de duas formas. Ela pode ser nominal, né, quando não tem verbo. E pode ser verbal quando tem verbo. Aí ela vai ser chamada de oração. Olha aqui primeiro. Luiz e Stephanie são namorados. Então, olhe, essa frase ela tem um sentido completo, ok? Agora vamos entender a oração. Uma frase verbal pode ser também uma oração. Para isso é necessário o quê? Que o enunciado tenha sentido completo, né? E que o enunciado tenha verbo ou locução verbal. Olha o exemplo aqui. Camila terminou a leitura do livro. Professora, aqui uma oração por quê? Porque nós temos o verbo terminar. Aqui ele está conjugado. Ó. Camila terminou a leitura do livro, mas o verbo aqui é terminar, ok? Então, aqui não é uma frase apenas, já passa a ser uma oração, porque tem o verbo, né? Então, a frase verbal e a frase nominal. Aqui é uma frase verbal, que é chamada de oração. Aí tem uma atenção aqui, né? É uma informação a mais que no livro não tem, aí na página 155. Nem toda frase é oração. Por exemplo, que dia lindo. Aqui tem verbo? Não, turminha. Aqui não tem verbo. Aqui apenas é uma frase. Quando a frase tiver um verbo, ela vai se chamar de oração. Se a frase não tem verbo, ela é simplesmente uma frase. Tem um sentido completo, né? Tá dizendo que o dia é lindo. Esse enunciado é frase, pois tem sentido. Esse enunciado não é oração, pois não possui verbo. Assim, não possui estrutura sintática, portanto, não são orações.
Frases como socorro, com licença, que rapaz ignorante. Então, aqui são frases. Não tem verbo, né? A oração, na frase, apresenta o verbo. Vamos prestar atenção aqui. Vamos ver se vocês entenderam mais ou menos. Que sorvete delicioso! Mamãe está furiosa. Preciso estudar para as avaliações, pois logo estarei de férias, né? Que sorvete delicioso! Olhe, aqui tem algum verbo? Sentido completo. Está dizendo que o sorvete é delicioso, né? Está exclamando, expressando esse sentimento, né? E aí, o quê? É uma frase, não tem verbo, né? Então, não é uma oração. Mamãe está furiosa, o verbo estar, né? O verbo ser. Olhe, preciso estudar. Aqui é uma oração, é uma frase verbal, porque tem o verbo, por isso é chamado de oração. Olha aqui também, olhe. Preciso estudar para as avaliações, pois logo estarei de férias, né? O estar, o estudar e o estarei são verbos. Então, aqui são frases que são chamadas de orações. Entendeu mais ou menos? Frase tem um sentido completo, mas não tem verbo. Oração é uma frase que apresenta verbo. Captaram? Oração é uma frase que apresenta verbo. Frase é um sentido completo, sem a presença do verbo. Será que realmente vocês compreenderam agora? Então, vamos prestar atenção aqui. Essa atividade extra, né? Transforme as frases em orações. Aí tem aí. Bom trabalho é uma frase. Aqui tem verbo? Não. Você vai transformar essa frase em uma oração. Então, você vai colocar essa frase com um verbo. E aí? É o desafio para vocês fazerem. Olha aqui a letra B. Bela partida. Aqui tem verbo? Não. Aqui é uma frase. Bela partida. Mas eu quero transformar essa frase em uma oração. Então, eu vou ter que acrescentar aqui um verbo. Compreenderam? De fato, agora? Então, no livro de vocês, né? Na página 156 e 157, tem as atividades, tem aí a primeira questão, que é a tirinha, né? Leia a tirinha. Níquel, náusea. Jacaré se beijam na boca? Aí, o rapaz diz assim, não. Item A. O que os jacarés estão fazendo? Estão tentando devorar o homem, né? B. Qual das frases não tem verbo? Olhe, jacaré se beijam na boca. Beijam é do verbo beijar. Então, a primeira frase, ela é uma oração. O não, não, é uma palavra com sentido completo. É não, negação, né? Então, essa frase, né? A do segundo quadradinho, ela não tem verbo. E para a gente finalizar esse item 1, item C. Mesmo sem verbo, a frase transmite uma ideia completa? Sim, a frase ela tem uma ideia completa. Ela passa a ser uma oração quando a gente coloca o verbo nela, ok? Então, aí vocês fazem as atividades da página 156 com relação a esse assunto de frase e oração. Frase tem sentido completo, mas ela não tem verbo. Mas a frase, ela pode se transformar em uma oração, quando a gente acrescenta um verbo. Será que realmente vocês compreenderam? Espero que sim, viu? Desenvolva atividades, se sentir dificuldade, podem estar pedindo aí orientação ao monitor de vocês, né? Aqui as nossas referências, ok? E essa atividade eu deixo para vocês fazerem e a atividade do livro. Ok? Um forte beijo, até a próxima aula, se Deus quiser.